Um dos assuntos que mais recebi nesta semana foi a previsão do tempo. E para isso, vamos conversar com o climatologista, o professor Dr. Gilmar Oliveira Santos, e tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. O Boletim da Semana é um programa do site Rio Verde Rural, em parceria com a cooperativa Comigo, Germinar Agroanálises, Baitec Agro e Agri Company. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no Boletim da Semana do site Rio Verde Rural o climatologista professor Dr. Gilmar Oliveira Santos, para tirar todas as suas dúvidas sobre a previsão do tempo. Olá, professor, tudo bem? Se apresente ao nosso público. Olá, tudo bem? Eu sou Gilmar Oliveira Santos, engenheiro ambiental, climatologista e doutor em ciências do solo. Atualmente sou professor na Universidade de Rio Verde, na Faculdade de Agronomia e no curso de mestrado em produção vegetal. Professor, qual é o volume de chuva que Rio Verde já registrou nesta semana? Leonardo, o período chuvoso aqui na região sudoeste do estado de Goiás começou no dia 8 de outubro. O volume acumulado já ultrapassa os 210 milímetros. Ciente que este volume de chuva pode ser superior ou inferior em diferentes regiões geográficas. A chuva mais intensa que aconteceu neste início de período chuvoso foi no dia 25 de outubro, que choveu quase 100 milímetros num intervalo de 8 horas aqui no município de Rio Verde. De que forma as condições climáticas têm influenciado a safra em Rio Verde? Leonardo, depois de um ano desafiador, que foram 177 dias de estiagem, o maior da história do município de Rio Verde, e muitas queimadas, o produtor segue otimista porque desde o início do período chuvoso, 8 de outubro, as chuvas de modo geral estão regulares na região e mantendo um nível de umidade no solo favorável para a semeadura da cultura. Então, tudo sinaliza que em termos meteorológicos, nós teremos uma boa safra de soja e caso se confirme o Laninha, que ainda está incerto, mas há uma grande tendência, isso deve favorecer também a cultura do milho aqui na nossa região. Então, em cenário meteorológico, tudo sinaliza que nós teremos uma boa safra agrícola neste ano. As chuvas aqui na nossa região já estão regulares ou ainda vão se regularizar? Leonardo, considerando que nós estamos ainda no início do período chuvoso, há pouco menos de 20 dias aí das primeiras chuvas aqui na região, pode-se dizer que há uma regularidade das chuvas, sim. Isso porque tem chovido em uma área, pelo menos no intervalo aí entre 3 a 4 dias no máximo, tem voltado a chover naquela área. Certo que o volume é muito variável nesse início de período chuvoso. E isso, então, essas chuvas constantes têm assegurado a umidade no solo. Então, isso é favorável, tá? Do ponto de vista de pensando em regularidade e volume. Um outro ponto positivo é que mesmo nesse intervalo de 3 a 4 dias sem chover em uma determinada região, uma condição favorável é a baixa temperatura que está acontecendo aqui na nossa região nesses últimos dias. Isso ajuda muito no desenvolvimento inicial da soja. Por quê? Quando há uma alta temperatura, 3 a 4 dias com temperaturas elevadas, pode favorecer aí o desenvolvimento daquele tombamento fisiológico, que é o estrangulamento do caule da cultura da soja ali, sem nenhum patógeno aparente, nenhuma causa aparente. Então, essa condição de temperatura aqui na nossa região, que está na máxima em torno aí de 28, 29 graus, tem favorecido sim, e claro, isso favorece a maior quantidade de umidade no ar, consequentemente, favorece aí na formação, na elevação para a atmosfera, formação de nuvens de chuva e, claro, chuva com intervalo entre 3 a 4 dias em várias regiões geográficas. Sobre o fenômeno Laninha, qual é a situação do nosso país e também aqui para a nossa região? Leonardo, de fato, Laninha deve se confirmar pelos próximos dias aqui na nossa região, mas ele será um Laninha de fraca intensidade de curta duração. Mas isso, de modo geral, para a nossa região aqui, acaba se tornando uma condição favorável. Isso porque o Laninha
ele provoca uma maior condição de chuva na região norte e nordeste do país. E claro, nós temos os chamados, rios voadores, que são os corredores de umidade que vêm dessa região e passa pela região centro-oeste, trazendo umidade aqui para a nossa região. Maior teor de umidade na região favorece mais chuva aqui na nossa região. Então isso, de fato, é bom. O contrário acontece na região sul do país. Em um ano com um evento de laninha, uma região que tem uma condição de temperaturas amenas, com um oceano ali mais frio, não vai provocar tanta movimentação de massas de ar e o volume de chuva naquela região é reduzido. Então, de modo geral, pensando na região não só de Rio Verde, mas como a região ali nós chamamos de Matopiba, de modo geral, isso é benéfico, é uma condição que traz uma melhor distribuição e volume de chuva, e nós temos um efeito chamado de indireto, que é através dos corredores de umidade, que traz a umidade para a nossa região e, consequentemente, também favorece ao volume de chuva. Então, de modo geral, é benéfico, mas ainda não está confirmado. Tudo indica que nesses próximos dias agora de novembro deve se confirmar esse laninha aqui na nossa aqui não só na nossa região, mas como em todo o planeta. Diante do atual cenário climático, como deve ser o planejamento dos produtores rurais para a segunda safra? Teremos uma boa produtividade, doutor Gilmar? Bom, Leonardo, essa é uma pergunta muito desafiadora, porque as condições meteorológicas são muito variáveis num curto espaço de tempo. Mas o que nós podemos assim sinalizar, o que os modelos meteorológicos apontam, é que nós teremos sim uma condição climática extremamente favorável para a segunda safra também. Certo que o volume de chuva aqui na nossa região, ele se estende até o mês de março. Então, considerando que o produtor já fez o plantio da soja, deve fazer a colheita aproximadamente, aí vamos considerar uma data 15 de janeiro, e já entrar com essa cultura do milho até o final do mês de janeiro, ele ainda vai ter a pegar aquelas chuvas volumosas, que é do mês de fevereiro e o mês de março, são os meses que mais chove aqui na região. E claro, tudo se confirmando, o laninha, mesmo que seja de curta intensidade, ele deve ter um reflexo no mês de abril, favorecendo o quê? Um reflexo, eu falo no sentido de ter chuva no mês de abril. E então isso é muito bom, porque favorece aí uma boa distribuição de chuva aí para a cultura do milho, que tem uma grande demanda hídrica, principalmente na sua fase final. Então, hoje, os modelos meteorológicos apontam aí uma condição muito favorável. E tanto Leonardo, eu falando aqui, o aspecto chuva, mas quando nós temos essa boa distribuição de chuva, consequentemente, tem umidade relativa do ar elevada e uma redução da temperatura, que é um outro aspecto muito importante que deve ser levado em consideração, porque a temperatura do ar, ela tem aí já sido vamos dizer, um sinal de alerta para a agricultura devido aos valores extremos. E ainda mais nós estamos caminhando para o verão. Mas se confirmando todos esses modelos matemáticos de chuva, essa condição de temperatura deixa de ser, vamos dizer assim, um vilão nesse período. E claro, nós teremos aí uma boa safra, tanto de soja quanto de milho aqui na região sudoeste do estado de Goiás. Professor Dr. Gilmar Oliveira Santos, muito obrigado pelas informações com a gente aqui no Boletim da Semana do site Rio Verde Rural. Um grande abraço e a gente se fala em breve. Leonardo, primeiramente eu quero te parabenizar por ser um grande comunicador do agro, trazendo informações de credibilidade e atualizada. E agradecer pelo espaço de estar aqui hoje falando com o nosso público, trazendo informações meteorológicas relacionadas ao agro, e fico à disposição para trazer atualizações a qualquer momento que achar necessário. E o recado que eu quero trazer aqui para finalizar para os nossos telespectadores aqui, quem está aqui nos acompanhando neste momento, Leonardo, é que a importância de ter um monitoramento meteorológico na sua propriedade. Hoje nós fazemos agricultura em função do clima e praticamente é a única variável que o produtor não monitora na sua propriedade. Então essa é uma dica, saber o que acontece, qual o volume de chuva, temperatura, se tem uma variação de um ano de El Ninho para um ano de Laninha, o produtor precisa conhecer essa situação na sua propriedade.
Então, ter uma estação meteorológica é fundamental. E quero deixar aqui um convite, quem está nos assistindo, para seguir a minha página na rede social, Prof. Gilmar Oliveira Santos, onde eu trago informações meteorológicas diárias, claro, relacionadas ao agro, aqui para Rio Verde e região. E mais uma vez, Leonardo, muito obrigado pelo espaço de trazer as informações meteorológicas aqui para quem está nos assistindo. Um grande abraço a todos. O Boletim da Semana é um programa do site rioverderural.com.br, com apoio da Cooperativa Comigo, Baitec Agro, Agri Company, Germinar Agroanálises. Lembrando que você também pode patrocinar o programa e o site é só entrar em contato pelo WhatsApp 64 992 13 5166. Continue com a gente porque nós voltaremos na próxima edição com os principais assuntos que movimentam o agro e, é claro, fique conectado através do site rioverderural.com.br. Envie suas sugestões para o e-mail contato@rioverderural.com.br. Um grande abraço e que você tenha uma semana de boas notícias e bons negócios. Até a próxima!